Não é novidade que a renda fixa faz parte de qualquer estratégia de investimentos, seja porque a renda fixa traz um pouco mais de conservadorismo para sua carteira, um pouco mais de segurança e um pouco mais de consistência para os seus resultados financeiros. Agora, muita gente quer saber como que pode investir em renda fixa sem pagar nenhum tipo de imposto. Como que eu deixo de virar sócio do governo para determinados produtos financeiros? Esse é o intuito desse vídeo. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Eu quero que você tenha bom senso com o seu dinheiro. Eu vou te ensinar a combinar essas 4 estratégias para você montar uma carteira de renda fixa à prova de balas, sobretudo sem a necessidade de pagar imposto para o governo. Por isso, já se inscreve no canal e já deixa o like, porque esse vídeo vai te ajudar bastante a diversificar o seu capital dentro da renda fixa. A primeira opção são as famosas LCIs ou LCAs. São investimentos bancários emitidos por bancos e esses produtos financeiros visam investir ou no setor imobiliário, no caso das LCIs, ou no setor do agronegócio, no caso das LCAs. Portanto, de um lado a gente tem você como investidor, que coloca o seu dinheiro no banco e investe em uma LCI. O banco, através dessa LCI, desse dinheiro que ele captou seu, vai investir em projetos do setor imobiliário. A mesma coisa vale para o setor do agronegócio. LCIs e LCAs são investimentos muito interessantes para a construção de uma carteira de renda fixa sem imposto, porque além de ter a proteção do FGC, que é a proteção em até R$ 250 mil de aplicação caso o banco quebre, dependendo do formato de LCI ou LCA que você compre, elas podem virar uma reserva de luxo para você. Como assim reserva de luxo? Você precisa saber uma coisa muito importante para você investir bem, que é o seguinte. Dentro da sua estratégia de investimentos, você é quase que obrigado a colocar uma parcelinha que eu chamo de parcela de reserva de oportunidades. É diferente da reserva de emergência, que funciona para imprevistos. A reserva de oportunidades, ela funciona para qualquer oportunidade que apareça na sua vida. Seja você montar um restaurante, montar um bar, comprar uma casa, comprar um loteamento, investir na bolsa, investir no dólar. Oportunidade é oportunidade, seja ela em aplicações financeiras ou em economia real. E para evitar que você descapitalize e pague imposto à toa, você pode utilizar uma LCI ou uma LCA como uma reserva de oportunidades. Operacionalmente falando, o que você precisa fazer? Existem LCIs e LCAs que, por exemplo, têm um vencimento daqui a 3 anos. Só que essas LCIs ou LCAs, elas têm uma carência de 90 dias. O que significa isso? Você compra esse produto, fica 90 dias o dinheiro preso e depois de 90 dias elas se tornam de liquidez diária. Então elas funcionam aí caso você queira resgatar a qualquer momento. Portanto, além de todos esses benefícios de não ter imposto, de ter a proteção do FGC, ser um investimento bancário, diversificar o seu capital, você pode utilizá-la como uma reserva bem interessante para essa parcela de reserva de oportunidades. Por isso, como eu te falei, eu quero que você combine essas 4 estratégias. Se a gente for pensar numa carteira em renda fixa dividindo por 4 estratégias, a gente tem 25% de alocação em uma LCI ou LCA. Sugestão. A segunda opção é conhecida por alguns, mas ainda tem muita gente que não conhece, que são as debêntures. Debêntures basicamente são produtos de renda fixa, porém são produtos emitidos por empresas não financeiras. Então um banco não pode emitir uma debênture. Geralmente são empresas grandes, negociadas em bolsa, que emitem essas rendas fixas para poder captar dinheiro para poder investir nos seus projetos, seja para poder adquirir um concorrente, para poder aumentar a sua planta produtiva, enfim, elas utilizam as debêntures como uma fonte de captação de recursos que muitas vezes é mais barato do que chegar no banco e pedir dinheiro emprestado. Detalhe para você se atentar, nem todas as debêntures são isentas de imposto. As debêntures que têm isenção de imposto geralmente são as debêntures do setor de infraestrutura, como saneamento, energia e transportes. O setor de infraestrutura é um setor que o governo investe muito, aporta muito, por isso ele concede a isenção de impostos para debêntures que investem nessas estratégias nesses setores. Vale ressaltar que as debêntures não são protegidas pelo FGC, o que garante um risco adicional, são emitidas por empresas não financeiras, o que também garante um risco adicional se comparado a um grande banco, por exemplo. O principal risco da debênture é o risco de crédito. O risco de crédito nada mais é do que o risco de calote. É o risco daquela empresa que tomou aquele dinheiro emprestado, não conseguir investir esse dinheiro bem e, obviamente, não devolver o retorno desse investimento para você, investidor. Portanto, é necessário você ter uma análise muito diligente, muito próxima, para saber se a empresa que você está comprando, por mais que é uma renda fixa, a empresa que você está investindo o seu dinheiro emprestando, não é uma roubada. Comenta abaixo se você já comprou alguma debênture na sua vida, se você comprou uma debênture de uma empresa que sofreu alguma situação como, por exemplo, Americanas, ou como, por exemplo, a Light, para eu poder entender se você conhece essa classe de ativos. Mesmo que as debêntures não tenham a garantia do FGC, as debêntures contam com algumas garantias específicas. Exemplo, existe uma garantia que é chamada de garantia real. Você está ali emprestando dinheiro para uma Vale da vida, uma hipótese.
E aí a Vale, se ela quebrar, se ela tiver uma situação em que ela vai ter um risco de crédito muito alto, ou seja, a possibilidade dela te pagar vai ser muito pequena, ela coloca, por exemplo, uma planta de produção dela para poder ali dar de garantia. Então isso é uma garantia real, não é o FGC, que é um fundo garantidor de crédito para alguns produtos bancários, mas é uma espécie de garantia. A terceira opção são os CRIs e os CRAs. Os CRIs e CRAs são certificados de recebíveis do mercado imobiliário ou certificados de recebíveis do agronegócio, e são emitidos por companhias securitizadoras. O que é isso? Calma que esse nome não tem nada de difícil. E para você entender, eu vou te dar um exemplo muito fácil. Pensa numa construtora. Ela vende vários apartamentos e, em muitos dos casos, esses apartamentos não são quitados à vista, são quitados ao longo de vários meses. Então ela tem um problema aí de fluxo de caixa, em que ela gastou um dinheirão para poder subir um prédio com vários apartamentos, só que ela não tem o retorno desse investimento muitas vezes de forma rápida. E aí, supõe que para essa construtora começar o seu próximo empreendimento, ela precise de aportar um recurso muito grande para comprar um novo terreno, para poder fazer um novo prédio. O que ela faz? Ela tem na mão vários recebimentos futuros, que são essas parcelinhas que as pessoas vão pagando dos apartamentos, e ela vende esses recebimentos futuros para uma empresa que é chamada de securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela chega para a construtora e fala: beleza, construtora, você tem aqui R$ 100.000 para receber pelos próximos 10 anos. Você está me vendendo esses R$ 100.000. O que eu vou fazer? É óbvio que eu não vou te dar os R$ 100.000, eu vou te dar R$ 80.000, por exemplo. Então eu estou te adiantando esse recebimento futuro, só que com um desconto. Para a construtora pode ser bom, porque dependendo aí do projeto que ela for desenvolver, ela tem dinheiro na mão, pode acelerar os projetos e vender apartamentos e continuar girando aí o seu negócio. Só que a securitizadora não é boba. O que ela pensa? Eu sou dono de uma securitizadora. Eu não vou pegar os R$ 80.000 de uma vez e vou pagar para a construtora do seu José, para adiantar esse dinheiro para ele. O que eu faço? Eu vou emitir um produto financeiro, que é chamado de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, vou levar isso ao mercado e vou fazer com que vários investidores comprem esse CRI. Então, são esses investidores que compram o CRI que financiam essa operação. No fim das contas, a securitizadora não usa o dinheiro dela, ela simplesmente está intermediando essa operação. E você, como investidor, quando você compra esse CRI, você é parte integrante disso, porque você se torna um novo credor dessa construtora lá na frente. À medida que essa dívida vai sendo paga, que essas parcelas vão sendo quitadas, você, como investidor do CRI, vai recebendo essa amortização, vai recebendo esse dinheiro. Então eu acabei de te dar um exemplo de um CRI. Pega essa mesma lógica e usa para o agronegócio. Usa para, por exemplo, um produtor rural de café que tem aí a sua produção sazonal e precisa vender, mas também já precisa pensar na produção do futuro. O que ele faz? Ele pode adiantar esse recebimento que ele teria para uma securitizadora, e essa securitizadora faz exatamente o mesmo processo, emitindo um CRA. É importante falar que CRIs e CRAs também não têm garantia do FGC. O principal risco é o risco de crédito. Então vamos relembrar aqui, a gente já falou de 3 estratégias: LCIs e LCAs, debêntures e CRIs e CRAs. Você pode ter 25% em cada uma das estratégias, ou você pode, por exemplo, aumentar o valor das LCIs e LCAs para 50% e o restante das estratégias deixar em produtos como CRIs e CRAs ou debêntures, que têm um nível de risco um pouco mais alto. A quarta e última estratégia é uma estratégia que você provavelmente conhece muito pouco e que eu acho que você deveria dar uma atenção para ter uma carteira cada vez mais diversificada. Ah, detalhe, é a estratégia que eu principalmente utilizo para montar uma carteira de renda fixa para os meus mentorados. O que eu faço? Eu compro fundos de investimento que investem em alguns desses produtos. Então, ao invés de eu comprar uma debênture apenas, eu compro um fundo de debêntures incentivadas. Qual que é o diferencial que eu tenho dentro disso? Eu estou diversificando o meu risco. Além disso, eu estou investindo num fundo de investimentos que existe um gestor profissional que trabalha há vários anos com isso, tem uma equipe profissional capacitada e tecnológica para poder fazer análise de mais de 60 papéis para diversificar esse risco meu. Quando a gente fala de debêntures, de CRIs e CRAs, os fundos de investimento também têm acesso a ofertas exclusivas que muitas vezes não chegam a você, investidor de varejo, infelizmente. Portanto, é uma forma muito interessante de você diversificar o seu recurso com baixo acesso financeiro, porém com uma alta profissionalização e, obviamente, com uma redução muito legal do seu risco. Pensa só se você investe numa debênture em um único nome de uma empresa e essa empresa quebra. Olha o caso de Americanas. Americanas teve aí a sua falência decretada e os investidores que tinham debêntures da Americanas perderam quase 80% do seu valor na maior queda possível. Agora, os fundos que investiam em debêntures perderam aí menos 1, menos 2, menos 3% em um determinado mês. O que você prefere perder? 80% do seu capital aplicado ou menos 1 ou menos 2% num cenário de maior estresse? Eu acho que a segunda opção é melhor.
Eu falei que os meus clientes da mentoria têm acesso a esses produtos porque eu acredito que é muito mais interessante diversificar dessa forma e acessar produtos com mais sofisticação que os investidores por conta própria não conseguiriam. Portanto, se você tem interesse em montar uma carteira de renda fixa diversificada atrelada aos seus objetivos, é só clicar no link da descrição que eu vou entrar em contato para poder te explicar como funciona o meu trabalho. A gente falou das 4 estratégias, a gente falou que é muito interessante você diversificar ou 25% em cada, ou 50% em LCIs e LCAs e o restante para as outras 3 estratégias, porque elas têm um pouco mais de risco. E aí você ficou se perguntando, tá bom, Vitor, cheguei até aqui, você me falou sobre 4 formas de diversificar o meu capital na renda fixa sem imposto, mas eu preciso operacionalizar isso. Sim, você precisa comprar o ativo. Para comprar o ativo, você precisa, por exemplo, abrir conta numa corretora. Muitas vezes você acha que está pagando zero de imposto para um produto financeiro, mas ele pode sair muito caro para você porque você não sabe quais são as formas que a corretora tem para poder ganhar dinheiro em cima de você. É extremamente importante você entender as formas como a corretora trabalha e quais são as intenções que a corretora tem com você. Ficou parecendo aquele pai que pergunta para o genro quais são as intenções que ele tem com a filha dela, né? Você tem que perguntar isso para a corretora também. Corretora, quais são as intenções que você tem comigo? Por isso eu tenho um vídeo onde eu vou deixar de recomendação os 3 principais segredos que a corretora muitas vezes não te conta sobre a forma como ela monetiza em cima dos seus clientes. Sugiro que você assista. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e de dar o like. O seu like é muito importante para entender que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira e também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar essa ideia cada vez mais para mais gente.